Bom, e aí pessoal, tudo bom? Agora eu vou começar vou gravar uns cursos sobre vários assuntos sobre R, certo? Tá em parceria aí, o professor Davidson. Então, a recomendação dele foi que eu gravasse mais voltado para o pessoal assim que está iniciando em programação e vai mexer com estatística no R, certo? Então a gente vai começar com a aula de variáveis. Bom, as variáveis no R basicamente estão em todos os programas, né? Todos os scripts de R, e elas são basicamente funcionalidades que vão servir para a gente armazenar valores e mudar elas, certo? Então uma variável no R, ela pode receber qualquer tipo de valor, pode ser um valor numérico, pode ser um caractere, pode ser uma lista, enfim. No R, toda variável dele é tratado como um objeto. Na programação, um objeto, imagina como se fossem caixas, certo? Essas caixas, na verdade, estão armazenadas na memória do nosso computador. E dentro dessas caixas a gente pode botar qualquer tipo de valor, sendo ele valores primitivos, por exemplo, aqueles valores que só tem apenas uma representação, por exemplo, um número, né? Pode ter uma representação um, 2, 3, enfim. Um caractere, pode ter que é a representação de apenas uma letra, no caso A, B, C, vírgula, espaço. Ou também nessa caixa a gente pode guardar listas, né, de números, listas de caracteres, listas de outros objetos, então pode chegar a coisas muito complexas, certo? Mas como é que a gente cria uma variável no R? No R, uma variável, a gente simplesmente nomeia, dá um nome para ela. Geralmente, esse nome ela segue alguns padrões. Que padrões são esses? Se eu não consigo me recordar todos, mas geralmente a gente não começa escrevendo o nome de variável com vírgula, por exemplo, ou ponto, ou número, certo? A gente dá um nome começando com letra mesmo, e se a gente quiser, e se for um nome composto, geralmente a gente põe underline para separar as palavras, mas nunca pode ser palavras separadas por espaço, certo? Então, por exemplo, ah, se eu tenho uma variável valor de x, eu não posso escrever dessa maneira como eu fiz. Eu tenho que escrever valor underline d underline x, entendeu? Mas geralmente a gente dá um nome com uma palavra apenas, certo? Por exemplo, x, certo? Essa variável ela vai poder assumir valores. Esses valores a gente geralmente passa no R utilizando uma setinha, dessa maneira aqui, ó. Eu faço esse sinal de menor maior, né? Seguido por um sinal de menos. Então a gente cria uma seta para o x e eu vou atribuir o valor 2 para ela, por exemplo. Apertando o Enter, vocês podem ver na direita aqui do meu RStudio que aparece o x e o valor 2, certo? A gente pode manipular esse x de várias maneiras. As variáveis elas podem ser utilizadas dentro equações, por exemplo, somar, subtrair, esse tipo de coisa. Pode ser utilizadas em estrutura de repetição, contadores, etc. A gente já vai ver isso daqui mais para frente, certo? Bom, então, por exemplo, se eu criar uma variável y também e atribuir o valor 10 para ela, vai aparecer aqui na minha direita, certo? Uma variável y10. E eu posso, por exemplo, criar uma outra variável z e atribuir x mais y, certo? E essa variável z, né, por intuição, como vocês podem ver aqui na direita, vai surgir com o valor 12, que no caso é o 2 mais 10 das variáveis x e y. Vocês também podem incrementar o valor dela, né? Por exemplo, digamos que você quer incrementar o x em mais 2, certo? Para ele virar 4. Se você fizer assim, x mais 2... Opa, desculpa, não aparece x mais 2. O console aqui, ó, ele vai te mostrar 4, certo? Mas isso daqui é o resultado da equação x mais 2. Não significa dizer que o x agora virou 4, certo? Como vocês podem ver aqui na direita, ó, ele continua 2. Se você quiser mudar o valor de uma variável, você tem que reatribuir ela, certo? Então, por exemplo, para mudar o valor de x para 4, você tem que fazer assim, ó, x, eu reatribuo o x mais o 2. Dessa maneira aqui, ó.
Não vai aparecer nada no console do R, mas você vai poder perceber que aqui na direita virou X, o X virou 4, certo? Então assim você vai poder ir alterando as variáveis de acordo com o seu programa, de acordo com o objetivo do seu programa aí, certo? Uma outra coisa que vocês têm que notar é, por exemplo, se você é o tipo daquela variável, certo? Por exemplo, aqui na direita a gente criou, né, três variáveis x, y e z, sendo que as três elas são do tipo numérico, certo? Elas têm um é 4, outro é 10, outro é 12. Você não pode somar no R valores de tipos diferentes. Por exemplo, eu não posso fazer assim, ó, x vai ser igual a x mais um caractere A, por exemplo, certo? Se eu tentar somar, ele vai falar que ó, o A é um argumento não numérico para um operador binário, ou seja, ele espera que no lugar do A tenha um número, certo? Para poder somar com o símbolo de mais, né, no x, né, e reatribuir ele ao x. Então tomem cuidado quando vocês fizerem programas muito grandes com esse tipo de coisa, certo? Bom, e por final, mas não menos importante, saindo um pouco das variáveis, a gente vai trabalhar bastante com esses comandos aqui, ó, cat, certo? O que seria esse comando cat, no caso? O cat é um comando bastante utilizado em testes no R, onde ele serve para mostrar valores no nosso console. Então, por exemplo, se eu digitar cat x e apertar Enter, ele vai me mostrar aqui, ó, o valor 4, certo? Esse valor 4, no caso, é o próprio valor da variável x. Bom, se você passar cat x, vírgula y, vírgula z, vírgula alguma sequência de caractere, né? Estes são os valores, por exemplo, ele concatena para mim, né, esses valores que eu passei, e ele mostra também no console. Então vai ser um método muito útil para a gente realizar nossos testes, né? A gente cria alguma coisa, a gente utiliza o CAD só para ver o que tem nessa coisa, enfim, então a gente vai utilizar bastante ele durante aí os vídeos, certo? Então esse vídeo aqui foi um vídeo bem curto falando sobre as variáveis e falando sobre a função CAD que a gente vai utilizar mais para frente aí. Muito obrigado.